E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, a gente vai ver uma generalização de funções polinomiais. A gente já viu funções polinomiais, a gente já viu a função afim, que é uma função polinomial de grau 1. A gente já viu a função quadrática, que é uma função polinomial de grau 2. A ideia dessa aula é generalizar funções polinomiais de graus quaisquer, grau 3, grau 4, grau 5, e ver alguns conceitos e propriedades que todas elas têm. Vamos lá? Beleza, gente. Vamos começar essa aula com a definição formal do que é uma função polinomial. Sendo n pertencente aos naturais, chama-se função polinomial qualquer função f de R em R, cuja lei de formação pode ser reduzida à forma, e está aqui o formato. Funções que têm esse formato são chamadas de funções polinomiais. Pode parecer estranho, você está olhando isso aqui, tanto de letra aqui, mas, primeira coisa, o n, esse n, é um número natural. Beleza? O que é esse n? Está vendo que é o expoente do x que aparece aqui. Esse an-1, a1, a0, são números que vão aparecer na sua função. São os coeficientes da sua função polinomial. Certo? E x elevado a n, x elevado a n-1 são potências de x. É o que pode aparecer na função. Beleza? De novo, lembrando, é importante frisar que o expoente tem que ser um número natural. Se aparecer um x elevado a meio, já não é um polinômio, não é uma função polinomial. Alguns exemplos. F de x igual a 2x à quarta mais x ao cubo menos 2x quadrado menos 5x mais 10. Essa é uma função polinomial que tem grau 4. O grau da função polinomial é o maior expoente que aparece no x. É o que a gente chama de grau. Beleza? Outra função polinomial. 2x elevado a 10 mais 5x ao cubo menos π. É uma função de grau 10, inclusive. Repare que não precisa aparecer o x a nono, x a oitavo, não precisa aparecer todas as potências. Apareceu potências de x e só isso é uma função polinomial. Essa aqui, f de x igual a x quadrado mais 2x mais 3. É uma polinomial de grau 2. A gente já estudou bastante ela. Essa aqui, 4x mais 1, é uma função afim, que também a gente estudou bem. F de x igual a 2, simplesmente. É uma função constante. E a gente fala que ela é polinomial de grau 0. Né? Aqui, grau 2, grau 1, função constante é uma polinomial de grau 0, que a gente já viu também. Certo? Vamos agora para alguns conceitos, uma parte teórica em cima de funções polinomiais, para depois a gente poder entrar em gráficos e alguns exemplos, beleza? Essa aula vai ser um pouquinho mais longa, eu imagino, porque eu vou tentar abordar tudo de função polinomial numa videoaula só, mas eu vou tentar ser bem breve com cada conceito e ao mesmo tempo claro com vocês. Então, essa é a função polinomial, do modo geral, né? Eu já falei com vocês, esses números an, an-1, que está multiplicando as potências de x, a gente chama de coeficientes do polinômio. Esse último coeficiente aqui, o a0, que é só um número, que não acompanha a potência de x, a gente fala que ele é o termo independente da minha função polinomial. E o primeiro coeficiente aqui, ó, o coeficiente do termo de maior grau, a gente chama de coeficiente líder. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui, ó. Nessa função primeira que eu tinha colocado aqui, ó, o 2 era o meu coeficiente líder e o 10 era o meu termo independente. Aqui na segunda, o 2 era o meu coeficiente líder e o menos π era o meu termo independente. Beleza? E repare que todo coeficiente, aliás, toda potência de x tem o seu coeficiente. Quando aparece é 1, né? Tipo aqui, mais x ao cubo. O x ao cubo está acompanhado do 1, só que a gente não precisa escrever. Beleza? O que mais? Grau de polinômio, também já defini com vocês, é o maior expoente que aparece na minha função polinomial. A gente chama que é o grau dele. Beleza. Tem um teorema dentro da matemática que a gente chama de teorema fundamental da álgebra. E o teorema fundamental da álgebra nos permite afirmar o seguinte: se você tem uma função polinomial de grau n, essa função vai ter exatamente n raízes. Essas raízes podem ser raízes reais ou podem ser raízes complexas, pode existir raízes múltiplas, eu vou explicar o que é cada uma dessas coisas para vocês, certo? Mas se o grau é n, então tem n raízes.
Só que o que interessa para a gente dentro de cálculo são as raízes reais. E no teorema fundamental da álgebra ele inclui possíveis raízes complexas. Então uma função de grau 10 vai ter 10 raízes, mas dessas 10 raízes pode ter alguma raiz que seja número complexo, pode ter algumas delas que são consideradas duas vezes. Por exemplo, o número 2 é raiz dupla. É como se ele fosse raiz duas vezes. Eu vou explicar para vocês quando que acontece isso, certo? Mas, inicialmente, o que interessa para a gente é polinômio, função polinomial de grau n, tem n raízes. Como a gente está considerando raízes complexas, então a gente pode falar de uma outra maneira. Polinômio de grau n tem no máximo n raízes reais. Seriam n raízes no total, mas real, número real, no máximo n. Tudo bem? E tem um teorema da decomposição que é uma forma fatorada do polinômio. Em vez de escrever ele naquela forma aberta, 2x² mais x² menos x², a forma aberta dela, a gente pode fatorar. A gente já viu como faz isso em função do segundo grau. Lembra que a gente viu? Só que isso pode ser generalizado para grau qualquer. Se ele tiver n, grau n, então ele teria lá n raízes, né? A gente pode fatorar como sendo coeficiente líder, que multiplica x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz, x menos a terceira, x menos a quarta, até x menos a última raiz dele. Lá no grau 2 era só x menos a primeira raiz e x menos a segunda, porque tinha no máximo duas. Aqui pode repetir, inclusive, e pode ter uma sequência aí com n raízes, né? Beleza? Por que a gente vai usar isso? Isso aqui vai servir para a gente definir o que é uma multiplicidade de uma raiz. Imagina que você vai fazer a decomposição de um polinômio. Você vai fatorar, ele está na forma aberta, aí você fatorou ele. E na hora que você fatorou, apareceu lá x menos uma raiz, depois apareceu x menos ela de novo, x menos ela de novo. Então ela apareceu várias vezes na sua fatoração. Quando acontece isso, por exemplo, se apareceu 3 vezes, a gente fala que essa raiz tem multiplicidade 3, porque ela aparece 3 vezes na sua fatoração, na sua decomposição. Se ela aparecer m vezes, então significa que ela tem multiplicidade m. Então você decompôs tudo e aí depois sobrou um pedaço que está com outras raízes lá. Beleza. Então, a multiplicidade da sua raiz, ó, na fatoração vai aparecer como o expoente daquele x menos raiz. Então, o 2 é uma raiz de multiplicidade 3, então fica x menos 2 ao cubo. O 2 é multiplicidade 5, x menos 2 à quinta. Beleza? A gente fala também uns nomes mais simples, assim, ó. Se a multiplicidade é 1, ou seja, aparece uma vez só na sua decomposição, a gente fala que ela é uma raiz simples. Se aparece duas vezes, a gente fala que é raiz dupla. Pode falar multiplicidade 2 ou raiz dupla. Se aparece 3 vezes, raiz tripla, e assim por diante. Beleza? Essa parte acho que foi um pouco mais teórica, né? Mas basicamente, de novo, eu vou falar várias vezes porque eu sei que fica muito letra só aqui e às vezes acaba a gente confundindo. Polinômio de grau n, máximo n raízes reais, ela tem exatamente n no total, considerando as complexas que a gente não vai entrar no mérito aqui, mas reais no máximo n. Na fatoração, você coloca o coeficiente líder, x menos a primeira raiz, x menos a segunda, x menos a terceira, quantas tiver. Apareceu mais de uma vez na decomposição, ela é uma raiz que tem multiplicidade. Apareceu 2 vezes, multiplicidade 2. Apareceu 3 vezes, multiplicidade 3. E assim por diante. Legal? É isso que tem que ficar daqui. Vamos fazer um exemplo para usar esses nomes que a gente está falando e estudar um pouquinho isso aí. Ó. Determine a forma expandida do polinômio p de x, polinômio ou função polinomial, mesma coisa, de grau 4, que possui raízes simples 0 e 1 e raiz dupla igual a 2. Sabendo ainda que p de 3 dá igual a 24. Então, olha só, esse polinômio de grau 4, eu poderia falar assim, ó, bom, se ele é grau 4, então ele vai ser um ax à quarta, mais bx ao cubo, mais cx² mais dx mais e. Teriam 5 coeficientes para serem descobertos aí. E aí, com as informações que tem aqui, você poderia tentar descobrir quais são esses coeficientes e aí dar a resposta de qual é o polinômio. Mas já que ele me deu exatamente as raízes do polinômio, eu vou usar a forma fatorada. Vai ser mais fácil, forma fatorada ou forma decomposta, né? Eu sei que, pelas raízes que ele me deu, vai ter um coeficiente líder, que eu não sei quanto é ainda,
que multiplica x menos cada uma das raízes. Então seria x menos 0, que é a primeira raiz, x menos 1, que é a segunda raiz, x menos 2, tá vendo que o 2 é raiz dupla? Então ficaria x menos 2 e x menos 2, que dá um x menos 2 ao quadrado. Então já posso colocar como expoente a multiplicidade dele. Beleza? Repare que são multiplicidade, aliás, o polinômio de grau 4, então ele tem que ter 4 raízes, e teve o 0, o 1, o 2 e o 2. O 2 foi contado 2 vezes. Tudo bem? Normal. E agora? Ele quer a forma expandida, não a forma fatorada. Então eu teria que fazer a distributiva de tudo isso aqui. Só que antes eu preciso descobrir esse coeficiente líder, esse AN que aparece aqui. E para isso eu vou usar a última informação que ele me deu. P de 3 igual a 24. Bom, P de 3 significa trocar o x por 3 aqui na expressão, e aí eu posso igualar a 24. Trocando o x por 3, fica n, 3 menos 0, 3 menos 1, 3 menos 2 ao quadrado, igual a 24. 3 menos 0 é 3, 3 menos 1 é 2, 3 menos 2 é 1, que fica elevado ao quadrado. Essa multiplicação aqui vai dar 6, não é? 3 vezes 2, 6, vezes 1, vezes 1, 6. Dividindo tudo por 6, 24 por 6 é 4. Então esse é o nosso coeficiente líder. É o coeficiente do termo de maior grau. E aí, para dar a resposta final, é só pegar o meu polinômio, que estava aqui na forma fatorada, trocar o AN pelo 4 e fazer as distributivas. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas vamos lá. Primeira coisa, x menos 0 é a mesma coisa que x. Certo? Vai ficar 4, x menos 1. E aqui tem um quadrado, né? Um quadrado perfeito. A gente tem que usar produto notável. Então eu faço o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes x vezes 2, que dá 4x, mais o quadrado do segundo, o quadrado de 2, que é 4. Aí eu posso pegar esses dois parênteses e fazer a distributiva, ou seja, o x multiplica tudo e depois o menos 1 multiplica tudo. Aí vai dar isso aqui, ó. Beleza? X aqui, ó, x ao cubo, 4x quadrado, 4x. O 4x quadrado com negativo. Aqui o menos 1, menos 1x quadrado, menos 1 vezes 4x dá mais 4x, e menos 1 vezes 4 dá menos 4. Aí dá para juntar alguns termos, né? Por exemplo, o menos 4x quadrado com o menos x quadrado fica menos 5x quadrado. O 4x com 4x fica 8x, e o resto eu mantive. E por fim eu pego esse 4x e faço a distributiva tudo lá dentro. E aí eu obtenho essa expressão como sendo o meu polinômio. Esse é o polinômio que tem raiz simples 0 e 1, raiz dupla igual a 2, e o P de 3 é 24. Satisfaz as condições que ele deu, porque foi daí que eu parti para chegar aqui. Tudo bem, gente? Pode parecer complexo, pode parecer um pouquinho difícil, mas não é. Basicamente, a gente usou a ideia das raízes e a forma fatorada do polinômio para chegar aqui. Legal? Agora, vamos ver um pouquinho do gráfico de funções polinomiais. Só que para estudar o gráfico de uma função polinomial qualquer, não tem um jeito que assim, esse gráfico vai ser sempre assim. A gente vai pegar aqui os que a gente já conhece e tentar dar uma generalizada. Beleza? Vamos começar com o polinômio de grau 0. O polinômio de grau 0 é uma função constante, né? E aí o gráfico é só uma reta horizontal. É o mais simples de todos. A função polinomial de grau 1, que é a função afim, que a gente já viu, é uma reta. Só que agora não uma reta horizontal. Pode ser uma reta crescente ou ser uma reta decrescente, né? Essas são as funções afim ou função polinomial de grau 1. A função polinomial de grau 2, a função quadrática, a gente já viu que o gráfico é uma parábola, que pode ser côncava para cima ou côncava para baixo. E ainda pode ter várias variações, né? Essa parábola pode cruzar o eixo x em 2 pontos, pode cruzar num ponto só, pode não cruzar em nenhum ponto, tem as suas variações. Esse último gráfico que eu coloquei aqui, ó, é exatamente o gráfico da função f de x igual a x quadrado, a mais simples de grau 2. Só o x quadrado dá isso aqui, ó. Esse gráfico que passa pelo 0, 0, tangenciando o eixo x. Certo? Então, olha só, grau 0 era uma reta horizontal. Grau 1 era uma reta crescente ou decrescente. Grau 2 é uma parábola, que pode cruzar o eixo x em, no máximo, 2 pontos, porque só pode ter, no máximo, 2 raízes, não é?
Deixa eu voltar aqui, ó, a função polinomial de grau 1. Grau 1, pelo que a gente viu, tem uma raiz. Por isso que ele só cruza o eixo x num ponto. Grau 2 pode ter até duas raízes reais distintas. E, portanto, pode cruzar em, no máximo, dois valores diferentes aqui no x. Grau 3, o que vocês acham que vai acontecer? Vai poder cruzar o eixo x em até 3 pontos. E o gráfico dele seria uma carinha assim, ó. Opa, deixa eu voltar aqui para a animaçãozinha. Então ele pode vir, ó, sobe, desce e sobe, porque é o único modo de conseguir cruzar 3 vezes aqui. Ele pode partir lá do negativo e subir, ou pode partir lá do positivo e descer. Pode ser as duas possibilidades. Além disso, não necessariamente ele tem que tocar em 3 pontos no eixo x. Isso só vai acontecer se ele tiver 3 raízes reais e distintas. Lembrando que a função pode ter 3 raízes, considerando uma complexa, que aí a gente não consegue ver no gráfico. Pode ter ainda que o gráfico só vai tangenciar, vai ter uma raiz múltipla ali, né? Uma mesma raiz considerada 2 vezes não vai ter 2 pontinhos lá no eixo x. Tem, por exemplo, essa função aqui, ó. Essa aqui é a função mais simples de grau 3, é a função f de x igual a x ao cubo. Só isso, x ao cubo. Repare que o x ao cubo ele só tem uma raiz, é o zero com multiplicidade 3. Ele é considerado 3 vezes, é como se fosse x menos 0, vezes x menos 0, vezes x menos 0. Então não tem como ele cruzar o eixo x em 3 pontos, ele cruza num ponto só, lá no zero. E olha como é que é a carinha dele. Ele vem, ele parece, ó, vamos ver da esquerda para a direita, ele parece que vai tangenciar o eixo x, mas ele acaba cruzando. Esse parece que vai tangenciar, mas acaba cruzando, a gente chama de ponto de inflexão do meu gráfico. Beleza? Agora, grau 4. Grau 4 ele vai poder cruzar o eixo x em, no máximo, 4 pontos diferentes. Olha como é que é a carinha dele. Pode ser assim, né? 1, 2, 3, 4. Pode partir lá de cima, né? Ou pode partir de baixo. E não necessariamente também cruzar em 4 pontos, tá vendo? Essa aqui, por exemplo, que eu coloquei, ó, cruzou em 3 pontos. Um aqui ele só tangenciou. Quando tangencia assim, a gente já vai falar daqui a pouquinho, é uma raiz múltipla. De multiplicidade par, inclusive. E até aqui tem outra. Então aqui tem 3 raízes reais diferentes e uma com multiplicidade 2. E mais uma aqui, ó. Essa aqui é a função polinomial de grau 4 mais simples. É o f de x igual a x à quarta. Repare que ele parece um pouco a função x². Só que é como se não é uma parábola isso aqui, ele é um pouquinho diferente. Tá vendo que ele é mais largo aqui, é um pouco mais... mais largo mesmo, essa base aqui, né? Não é uma parábola como no x². Beleza? E repare, então, ele pode cruzar em até 4 pontos, se tiver 4 raízes reais diferentes, mas pode ser que cruze em um só. Pode ser que não cruze em nenhum também. Se ele tiver só raízes complexas, não vai cruzar o eixo x em lugar nenhum. Beleza? Só para terminar, vamos fazer de grau 5, vai cruzar em no máximo 5 pontos. Então isso aqui é um exemplo de função de grau 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Repare que se eu subisse um pouquinho esse gráfico, ele continuaria sendo de grau 5, e esse ponto aqui, por exemplo, essa rebaixada aqui poderia estar tangenciando, então isso diminuiria alguns pontos ali. Então não necessariamente, de novo, já falei isso em todos, mas repito, não necessariamente ele vai cruzar em 5 pontos diferentes. Tudo bem? Que nem aqui, ó, que cruzou só em 4. 1, 2, 3, 4. Tudo bem, gente? E assim vai. Quanto maior o grau, mais curvinhas ele vai ter, normalmente. A menos que ele tenha lá multiplicidade de raiz, aí aparece um pouco menos essas curvas. Mas quanto maior o grau, mais curvinhas. Isso que tem que ficar pra gente. Agora imagina uma função polinomial que tem esse gráfico aqui. Ó. A carinha dele é essa. Você só vê o gráfico, você não tem a expressão dele. O que você pode afirmar do gráfico e afirmar das suas raízes só de bater o olho no gráfico? Primeira coisa, tá vendo que aqui o ponto x1 aqui, ó, x1 e o x3, eles são raízes da minha função, né? Porque são cruzamentos do gráfico com o eixo x, então são raízes. Só que essas raízes, tá vendo que o gráfico ele passa meio diretão? Ele passa direto por esse ponto. Então, quando acontece isso, você já consegue bater o olho e falar assim, ó, aqui são raízes simples. É raiz de multiplicidade de 1, é raiz uma vez só. Beleza? Quando o gráfico tangencia, tá vendo aqui ó, no x2, o gráfico está só pegando no eixo x, mas só tangenciando. Aqui no x2 acontece isso, e aqui no x6 também. Quando acontece isso, a gente pode afirmar
que a raiz tem multiplicidade par, maior ou igual a 2. Então 2, 4, 6, 8, multiplicidade par. Sempre que tiver multiplicidade par, vai tangenciar. E tá vendo aqui o x4, ó? O x4, como é que tá o gráfico? Ele vem, ele parece, dá a impressão que ele vai tangenciar, mas não tangencia, ele acaba passando. A gente chama isso aí de ponto de inflexão, já falei para vocês agora há pouco. Tanto no x4 acontece isso, como no x5, ó. No x5 também, ele vem, parece que vai tangenciar, mas em vez de subir de volta, ele desce. Isso aí a gente fala que é ponto de inflexão e tem multiplicidade ímpar, maior ou igual a 3. Porque o simples é multiplicidade de 1 e é ímpar também, né? Mas aqui é multiplicidade de 3 ou mais. 3, 5, 7, 9. Beleza? E esse ponto K que está cruzando o eixo Y é o nosso termo independente. O termo independente da função polinomial é sempre o cruzamento com o eixo Y. A gente já viu isso lá na função do segundo grau, continua sendo válido para função de grau qualquer. Mesmo de grau 200, o termo independente é o cruzamento no eixo Y. Beleza? E aí, para finalizar a nossa aula, são mais 2 exemplos. Num deles, eu dou a função e peço o gráfico, e no outro eu vou dar o gráfico e pedir algumas coisas sobre a função. Beleza? Então vamos lá, o primeiro é de fazer o gráfico. A minha função está aqui, x mais 3 ao cubo, x menos 2 ao quadrado. Ela está na forma decomposta. Né? Se eu fizesse a distributiva, tudo aqui dos valores, do x e tal, ia ter a forma aberta dela. Mas para fazer o gráfico, a forma decomposta é mais fácil. Por quê? Pela forma decomposta, fica fácil descobrir quais são as raízes da minha função. Aqui é como se fosse, o x é como se fosse x menos 0, não é? Então eu posso falar que o 0 é uma raiz. Além disso, aqui o x mais 3 é como se fosse menos o menos 3. Então o menos 3 é outra raiz. E aqui o x menos 2, o 2 é uma raiz. Então, só de olhar a forma decomposta, sem fazer conta nenhuma, eu já consigo descobrir quais são as raízes da minha função. Legal? Além disso, só por curiosidade, qual que é o grau dessa função? Ó, o 0 ele tem multiplicidade 1, é como se fosse um x menos 0. O menos 3 está lá, x mais 3 ao cubo. Então é como se fosse x mais 3 vezes x mais 3 vezes x mais 3. É como se o 3 fosse raiz 3 vezes, raiz tripla. Aliás, o menos 3. E o 2 é raiz dupla, né? O expoente aqui me diz a multiplicidade dele. Então, o 2 é raiz 2 vezes, o menos 3, 3 vezes, aí já dá 5. E tem o 0 que é mais uma vez, 6. Grau 6 tem esse polinômio aqui. Um outro modo é só você somar os expoentes, né? 2 mais 3, aqui é como se fosse x elevado a 1. 2 mais 3 mais 1, 6, vai dar o seu grau também. Tá? Agora, já que eu descobri as raízes, eu sei que esses pontos é onde o meu gráfico vai cruzar o eixo x. Vai cruzar no menos 3, vai cruzar no 0, vai cruzar no 2. Agora, como que eles vão cruzar esses pontos? Bom, vamos começar da esquerda para a direita, no menos 3. Aqui o x mais 3 não está ao cubo. Então significa que esse menos 3 tem multiplicidade 3, é a raiz tripla. Uma raiz tripla, ele tem aquele característica de ser um ponto de inflexão, né? Alguma coisa assim, ó. O gráfico ele vai vir, vai parecer que vai tangenciar, mas vai passar. Então eu sei que o gráfico cruza aqui, mais ou menos com essa carinha. Por que eu estou falando que o gráfico vai vir de cima e não de baixo? Porque poderia ser assim também, ó. Acompanha com o meu mouse aqui, ó. Aqui vem e passa. Poderia ser assim. Por que eu fiz o contrário? Bom, pega um número menor que menos 3, por exemplo, menos 4, e joga nessa expressão. Se ele der positivo é porque vem de cima. Se der negativo é porque vem de baixo. Se eu colocar lá o menos 4, ó, vai ficar aqui, ó. Vamos fazer de cabeça. Menos 4. Aqui vai ficar menos 4 mais 3, que dá menos 1. Menos 1 ao cubo continua sendo menos 1. Então eu tinha lá o menos 4 vezes o menos 1. Deu 4 positivo. Menos com menos dá mais, né? 4 positivo. E aqui, ó, menos 4 menos 2 dá menos 6. Só que está ao quadrado. Menos 6 ao quadrado dá 36 positivo. Então o que vai dar? Vai dar o 4 vezes o 36. O valor tanto faz, porque eu sei que o positivo vezes positivo dá positivo. Então o gráfico vem de cima. Tudo bem? Tá, agora no 0. O 0 é uma raiz simples, não é? Porque aqui é como se fosse um x menos 0 e está elevado a 1. Só um x menos 0. Então o gráfico tem que passar diretão.
O meu gráfico já não está vindo para baixo aqui, então agora ele vai ter que subir e cruzar o zero diretão assim, ó. E no 2? Bom, o 2 é raiz dupla, porque aparece x menos 2 ao quadrado aqui. Sendo raiz dupla, o gráfico vai só tangenciar nesse 2. Como o gráfico já está para cima aqui, né, ó, então ele vai ter que descer para conseguir tangenciar. E aí faz uma tangente assim. E aí, sabendo as raízes, mais ou menos o modo como ele vai cruzar esses pontos, aí você faz uma função com umas curvinhas para tentar pegar isso aí. É só um esboço. O foco, quis colocar aqui em cima, ó, foco principal nas suas raízes. Se esse gráfico vai vir mais para baixo ou menos, aí é outra história, não é o que eu quero ver aqui. Tá? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Então, transpassou o 3 lá com ponto de flexão, o 0 passou diretão, e aqui no 2 deu uma tangenciada no meu gráfico. Esse é o meu gráfico da função de grau 6, que a gente viu, mas que só cruzou em 3 pontos, porque tem raízes que são múltiplas. Beleza? E para fechar o nosso estudo de polinômios, de função polinomial, eu dou agora o gráfico. Ó. Pega essa função polinomial aqui, o gráfico está desenhado. E aí eu tenho algumas afirmações para a gente colocar verdadeiro ou falso. É só isso que é para a gente fazer. Só que para poder responder se cada uma delas é verdadeira ou falsa, eu preciso primeiro saber qual que é a forma fatorada da minha função. Então eu nem vou ler ela com vocês, já vamos chegar nessa forma fatorada, porque aí fica mais fácil de responder cada uma delas. Beleza? Não está escrito nisso no enunciado, mas se vocês forem ler, vocês vão perceber que é necessário fazer isso, então já vamos fazer para começar. Primeira coisa, quais são as raízes? É o menos 2, o menos 1, o 2 e o 5. Essas são as raízes reais que está mostrando no gráfico. Pode ser que tenham raízes complexas que não aparecem. Raízes complexas não aparecem cruzando o eixo x. As raízes reais são essas daí. Por conta disso, eu sei que o nosso polinômio pode ser escrito como x menos a primeira raiz. Vai ficar x menos o menos 2. Menos o menos fica mais. Então fica x mais 2. Depois, x menos o menos 1. Aí fica x mais 1. Está aqui. Depois, x menos 2. E reparem que aqui ó, o gráfico está tangenciando no 2. Então esse número 2 aqui ó, é uma raiz de multiplicidade par. Então vai ficar um x menos 2 elevado a um número par. Eu não sei, pode ser ao quadrado, pode ser a quarta. Não dá para eu saber assim, só de bater o olho. Certo? E além disso, o menos 2 e 1, tá vendo que ele passou diretão? Então por isso que aqui eu nem coloquei expoente, ó, como se fosse elevado a 1, multiplicidade de 1 mesmo. E depois o x menos 5, que é o próximo fatorzinho ali, reparem que aqui dá uma inflexão, né? Ele parece que ele vai tangenciar, mas acaba passando. Então aqui vai ficar um x menos 5 elevado a um número ímpar, maior ou igual a 3. Então pode ser 3, 5, 7, não dá para saber só de bater o olho assim. E pode ter mais coisas na função, né? Pode ser que tenha mais raiz lá para frente, que não está mostrando aqui no gráfico, pode ser que tenha mais para trás, que não está mostrando aqui para gente. Então pode ter mais coisas, mas isso é o mínimo que eu consigo tirar de informações. E agora vamos responder cada uma das afirmações. P de x tem 4 raízes reais distintas? 1, 2, 3, 4. Verdade. Ah, professor, mas você falou que podia ter mais para frente? Beleza, se ele tiver mais uma, ele vai ter 5. 4 raízes está incluso no 5. Né? Quem tem 5 tem 4. Então é verdade isso aqui. P de x tem uma raiz real A, tal que A está entre 2 e 5. Ó, as raízes que a gente descobriu é o menos 2, o menos 1, o 2 e o 5. Entre o 2 e o 5 não tem nenhuma. Repare que não está menor ou igual aqui. Ó. Então nem o 2 nem o 5 está sendo considerado. Entre as duas, como o gráfico não ultrapassa o eixo x em lugar nenhum, não toca o eixo x em lugar nenhum, então não tem raiz. Então isso aqui é falso. Beleza? Terceira afirmação. O grau de P de x é maior ou igual a 7. Para saber o grau, vamos ver lá na fatoração dela, ó, da função. E lembra que eu falei para vocês que é só somar os expoentes que já vai dar o grau? Então aqui pelo menos, ó, no mínimo, 1 mais 1, aqui par maior ou igual a 2. Então, no mínimo 2. Então, 1 mais 2, que já dá 4. E aqui é ímpar maior ou igual a 3. Então, é no mínimo 3. Então, mais 3. Tá? 1 mais 2 mais 3 dá 7. É disso para mais. Então, o grau de P de x é maior ou igual a 7? Verdade. Verdadeiro.
Depois, p de x é divisível por x menos 2 ao quadrado. Divisível por x menos 2 ao quadrado. Repare que o x menos 2 aparece na minha fatoração ali do polinômio, na decomposição. E aqui o grau dele é 2 para mais. Sempre que o grau aqui for maior do que você está perguntando se é divisível, a resposta é verdade. Então ele é divisível por x menos 2? Verdade. Se fosse x... Porque aqui se fosse x menos 2 ao quadrado, beleza. Se fosse x menos 2 a quarta, daria certo também. Basicamente, para ver se é divisível, pensa que você passou um traço de fração aqui e colocou embaixo x menos 2 ao quadrado. Você vai conseguir cancelar o x menos 2 ao quadrado de baixo com o de cima. E pode até ser que sobre fatores lá no de cima ainda. E aqui no outro, divisível por x mais 2 vezes x menos 5 ao cubo. Então, o x mais 2 aparece aqui, o x menos 5 ao cubo aparece aqui, porque é 3 para mais. Então, verdade também. Depois, p de x é divisível por x mais 1 ao cubo. Opa, aqui o x mais 1 está elevado a 1 só. Eu estou querendo dividir por uma coisa que tem mais fatores, então a resposta aqui é não, aqui é falso. Beleza, gente? Então, era isso. A aula ficou um pouquinho mais longa do que as outras, como eu já tinha falado para vocês. Mas eu tentei fazer um apanhado geral sobre funções polinomiais. Tem muita coisa dentro de função polinomial. Então, se eu fosse ficar falando de tudo, em detalhes, com todas as coisas, a gente não conseguiria sair da revisão. Né? Porque tem vários graus, né? Tem grau 3, grau 4, cada um tem suas especificidades. E aqui a gente tentou generalizar. Mas eu espero que tenha sido suficiente para vocês entenderem e pegar a ideia do que é uma função polinomial, principalmente no que diz respeito aos gráficos, que é uma coisa importante para a gente dentro de cálculo depois. Belezinha? Então fechou, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau para vocês.